Oi, tô aqui para mais uma dica boa e rapidinha, tá? Que é uma coisa importante, que é conhecer relacionamento de tabelas. Para isso eu vou falar de novo de query, eu falo de novo porque já tem um vídeo que fala disso, só que dessa vez com foco no relacionamento de tabelas. Isso pode te ajudar, tanto numa especificação, no caso de consultor, mas pode também te ajudar como usuário a entender a lógica de todo o sistema, tá? De uma forma muito mais assertiva quando você for solicitar algo. Você pode até não ter acesso à transação, que é que a gente vai conversar hoje, mas uma coisa é você falar, como eu disse já em outros vídeos, né? Depende da forma com que você se coloca perante a área de TI, ou se você é de TI perante ao Basis ou outro profissional, você é enxergado de uma outra forma, né? Você é mais ou menos levado a sério, tá? Então, eu gravei essa série de dicas, a princípio, inicialmente para o Instagram, mas eu resolvi trazer para cá porque eu acho que aqui é bem mais organizado em questão de vídeo, óbvio. E aí foram 7 dicas que eu gravei e eu vou colocar aqui, já tinha uma playlist começada de dicas, que tinha a EC80, tem a EC84 e a Query, como fazer Query. Aí eu resolvi colocar mais 7 dicas, uma dessas é essa de hoje de Query, só que com foco no relacionamento de tabelas, tá? Então, a minha ideia é dar para vocês mais subsídios para vocês serem encarados como um profissional muito mais capacitado, ser levado muito mais a sério no seu dia a dia, quando você for abrir um chamado, quando você for pedir ajuda para alguém de TI, você já ir mais ou menos sabendo o que você deseja, tá? Se você tá vindo aqui no canal a primeira vez, eu sou a Cristiane, a Profacrica. Eu tô na área de SAP desde 2007, mas muito antes disso eu já era graduada e pós-graduada em análise de sistemas, tá bom? Pedagoga de formação, muitos anos em sala de aula, trabalhei também em coordenação. Me especializei em comércio exterior, trabalhei na Sonda por 14 anos aí como especialista de importação. Hoje eu tô na Vion Consultoria, prestando serviço para Goodyear lá como PJ, tá? A minha ideia é trazer para vocês aí os perrengues que eu passei durante meus projetos, né, desde 2007, foram muitos projetos, e dicas rápidas que eu gostaria de ter recebido, tá? Uma dica que eu dou para esse assunto de hoje, que seria o relacionamento de tabelas, é para vocês darem um Google lá, coloca lá, principais tabelas SAP, que aí você vai ver as principais tabelas de MM, de ST, de FI, depende de qual módulo que você atua. E aí, se der, eu vou fazer um e-book para vocês, tá? Mas vai lá, dá um Google que tem muita coisa. Tenta entender para vocês verem a lógica, como é que as tabelas se relacionam. Uma coisa que é importante vocês saberem é que no SAP sempre vai ter pelo menos 2 tabelas, uma do cabeçalho e outra do item, tá? Sempre assim, funciona nessa lógica. Claro, tem um monte de outras tabelas, tem, por exemplo, no caso de pedido de compra, tem a do histórico do pedido de compra, tem da parte contábil do pedido de compra, mas de uma forma geral, pensa que tem o cabeçalho e o item, tá bom? E se você tá aqui a primeira vez, não se inscreveu, por favor, se inscreva, esse é o único jeito de eu sentir que faz sentido esse meu trabalho, né? Para eu continuar postando vídeo para vocês. E a minha ideia é trazer um monte de dicas. E aí eu peço também que se vocês tiverem alguma ideia brilhante que talvez tenha te ajudado em algum momento, coloca aqui nos comentários que de repente eu gravo para vocês, tá bom? Eu sou mais, a minha especialidade é mais MM, mas eu gosto demais de FI, de CO também, me aventuro no SD, então eu vou trazer para vocês esses conhecimentos aí para dividir com vocês. Agora vamos na tela que eu vou mostrar essa dica de hoje. Bom, pessoal, a minha dica de hoje é sobre Query, mas é o uso dela de uma forma diferente do vídeo que eu já mostrei aqui. Vocês, por favor, deem uma olhadinha nesse vídeo que eu falo mais sobre como criar uma Query, tá? Hoje eu vou falar sobre relacionamento de tabelas. Então eu vou ensinar vocês como aprender com a Query, porque para mim foi muito útil aprender com a Query o relacionamento de cada tabela, tá? Então vamos lá? Vamos aqui, então a transação de Query é SQVI. Ah, outra coisa, muita gente me perguntou sobre se ele já dá, por exemplo, o relacionamento da tabela. Ele dá, mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes ele traz, eu não sei se vocês já mexeram no Power BI, é a mesma coisa, ele propõe um relacionamento, mas você pode excluir, pode alterar, e às vezes ele pode passar o relacionamento errado, tá?
Porque às vezes tem campos que são com o mesmo nome, mas eles não querem dizer a mesma coisa. Então vamos lá, vou mostrar isso para vocês. Vou chamar essa query de relacionamento, vou criar, vou colocar um título para ela, relacionamento de tabelas. Esse é o título do relatório. Aqui, junção de tabelas. Eu tô indo rapidinho porque eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? E aqui que eu vou mostrar para você, aqui ó, eu posso inserir as tabelas. Então eu vou jogar aqui algumas tabelas, tá? Então eu vou jogar, por exemplo, a IKKO. A IKKO, ela aqui já tá me falando, cabeçalho do pedido de compras. Agora eu vou colocar a EKPO. EKPO. Depois eu vou colocar outra eu não vou entrar no detalhe delas, mas eu quero só para vocês entenderem o que eu tô falando. EKBE. Bom, vou pegar essas três por enquanto. Então eu tenho EKKO, EKPO e EKBE. Uma é do cabeçalho do pedido de compra, do item do pedido de compra e do histórico do pedido de compra. Então dá para eu saber se foi recebida ou não foi recebida. Então aqui eu quero, por exemplo, eu quero listar todos os pedidos de compra que tiveram pelo menos um recebimento físico, ou seja, já deu entrada de mercadoria na fábrica. Então eu vou ter essas três aqui. Repara que ele está dando um relacionamento aqui, ó, EBELNI com EBELNI, que é o número do documento de compra, mas ele está trazendo esse EBELP aqui. Então vamos olhar aqui, ó, não tem nada a ver, porque na verdade no cabeçalho não tem o item, então eu vou tirar esse relacionamento, porque a minha query pode dar errado. Então esse daqui é só com esse daqui. Aí aqui, quando você vai para o histórico, aí sim você tem EBELNI e EBELP. Então, por que eu falo para vocês que isso aqui pode ajudar vocês a entender melhor as tabelas? Você vai testando e vendo como que elas ligam, como que a query traz para você e vai gerando relatórios para vocês aprenderem e vão aprendendo o relacionamento dessas tabelas. Uma outra coisa que dá para fazer aqui é que aqui dá para você gravar essa imagem aqui como JPEG. Então, se eu vier aqui e gravar essa imagem como JPEG, vou colocar aqui deixa eu colocar aqui nos meus documentos. Aqui eu vou colocar aqui relacionamento, tá? Ele vai salvar essa imagem para mim. Vou dar uma olhadinha aqui. Aqui. Ele salvou aquela imagem, é muito útil para quando você está fazendo uma especificação, para mostrar exatamente quais são quais são o relacionamento dessas tabelas, tá? Então, mas também você pode, eu uso aquela Lightshot, eu venho aqui, ó, e salvo, isso daqui eu posso salvar como imagem, tá bom? Também dá no mesmo. E o legal dessa transação aqui é que você consegue vir aqui e marcar o que você quer, colocar setinha. Então ele facilita bastante, eu não preciso levar para algum lugar, entendeu? É bem legal. Se vocês quiserem alguma dica desse aplicativo aqui, desse programa, vocês me avisam. Vou dar um ESC aqui. Então, aí quando você volta na query, ele mostra para vocês todos os campos que existem dentro dessas tabelas, né? E isso é legal para vocês aprenderem. E eu consigo ir lá, ó, todos os campos, tá? E eu consigo também voltar lá e, no modo layout aqui, eu consigo, desculpa, gente, aqui, modificar join. Eu consigo colocar mais tabelas. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a tabela LFA1. Para quem não conhece, é a tabela de fornecedores. Aí, olha só, ela não tem nenhuma ligação encontrada com essa daqui. Então, eu venho para cá, pego ela aqui, trago ela aqui. Eu tenho certeza que aqui, na tabela de cabeçalho, lá tem o fornecedor, tá? Que é aqui, ó. Vamos procurar ela aqui. Então, vamos procurar aqui. Ó, aqui, ó. Ele tem aqui. Então, eu posso ligar ela aqui. Então, eu tenho que colocar um pouquinho para frente, porque quem manda é essa tabela aqui. Aí, eu venho aqui, ó, verificar a condição. Ele vai me dizer se as condições de join estão corretas. Se eu colocasse, por exemplo, ela para cá, e eu viesse aqui,
ele vai falar aqui, não, ele até deixou, mas beleza, vamos deixar ela aqui, porque ele pode, porque como tá saindo dessa daqui, é importante você deixar ele sempre para a direita, tá bom? Então, pessoal, essa query, ela não só gera relatórios, mas ela ajuda você a ilustrar a tua especificação e a entender quem tá ligando com quem, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou voltar aqui e vou fazer um relatório bem rapidinho aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, o número do documento de compra, empresa, vou colocar também no filtro. O número da conta do fornecedor também eu quero. Aí aqui no item eu quero só o número do documento eu já pedi, eu quero só o item. Tá? Eu quero o número do material, o centro, o depósito. Ajuda bastante também a gente a descobrir, a criar os scripts, né? Então, aqui, no número da conta do fornecedor, vamos supor que eu queira, além do número da conta, eu quero saber que país que ele é, eu quero saber qual que é o endereço dele, qual que é o critério de pesquisa, sei lá, alguma coisa. Eu posso pegar só um item só, mas pelo menos um eu tenho que pegar, tá bom? Então, domicílio fiscal. E aqui, no de histórico, aí que entra. O que eu quero saber? Eu quero saber aqui qual o número da amigo. Por exemplo, deixa eu ver aqui, código do IVA. Não, cadê? Onde está? Vamos voltar aqui. Histórico de documento, número do documento de compra, número do item, sequencial do tipo de operação, que seria a 101, categoria, tipo do movimento. Vou pegar o tipo de movimento aqui só para pegar uma aqui, porque eu quero que vocês classificação contábil, ano do documento de material, aqui tá o número de documento de material, vou tirar esse tipo de movimento aqui, vou colocar no filtro também, isso aqui é só para dar uma sacadinha para vocês verem onde eu quero chegar. Vou executar, um enter aqui, eu vou, olha só, isso aqui montou aqui, ó, tá vendo o nominho que eu dei e tal, número de documento de compras, empresa, ano, número do documento de material. O que eu posso fazer? Se eu quero pegar eu devia ter pego data para fazer um range, porque aí que tá, quando você faz um range, ele não vai prejudicar tanta performance do banco, não vai querer trazer tudo, né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou pedir, dou 2 cliques aqui e vou falar assim, olha, eu quero que seja diferente de 0, ou seja, eu quero que ele me traga todos os pedidos de compra que já tenham pelo menos uma amigo feita, tá bom? E aqui eu vou mandar rodar. E aí, repara, ele trouxe todos os pedidos de compra que pelo menos tenha um amigo feito, ou seja, todos que foram recebidos. Com isso eu consigo ir lá e pegar um pedido de compra que já tem amigo feito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ela é uma continuação da query. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, mas é muito importante que vocês assistam o vídeo 1 e eu vou complementando conforme for passando. A ideia é ter dicas rápidas aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, gente? Por favor. Tem um monte de gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal, não consigo entender. Beijo pra vocês.